Então, gente, eu sei que a aula da Paula é grande, eu vou já iniciar aqui a aula, mas antes vou apresentar a Paula. Ô, Paulo, eu tô com aquele seu currículo grande, Do tá? ano passado, do grande, pode resumir, fala metade. Ah, não, tô falando só porque eu não sei se a Messi tem alguma coisa para acrescentar. E aí você lembra que Ah, é não, aqui. também não sei. Então tá. Enfim. Então tá. Hoje Hoje a em gente tem dia, aula. em época de LinkedIn, gente, entra lá no meu LinkedIn, lá no meu currículo. Você quer mais completo ainda? Vai no CAPS, mas não precisa. Gente, hoje a aula é com a minha amiga querida, eu tenho o prazer de ter como amiga, foi um dos presentes que a propriedade intelectual me deu, que é a Paula Menezes. Ela é da Entrete ADV, Sociedade Individual de Advocacia, é mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduada em Direito na mesma universidade, cursou Direito de Autor na Sociedade de Informação ministrada na Universidade de Lisboa, especializou-se em Direito do Entretenimento e da Comunicação Social pela ESA de São Paulo, é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, do IASP e também da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Jabaquara. Tem ampla experiência com direito de imprensa e propriedade material, vasta habilidade na condução de processos de alta complexidade, desenvoltura no atendimento a audiências e sustentações orais nos tribunais de todo o país, aptidão em negociação, bem como na redação de contratos, licenças, sessões e diversos temas jurídicos. Tem atuação junto a diversas entidades relacionadas à indústria do entretenimento, como Conar, Ancine, CAD, e com o conhecimento de anos lidando com empresas do ramo de entretenimento, artistas e autores, presta consultoria jurídica e de negócios da área. Paula, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer dar essa aula, que é uma aula gostosinha, gente. Então vamos lá. Não tem, é uma hora da indústria do entretenimento. A gente não vai falar muito do direito aqui, até porque o direito do entretenimento é algo gigante. A aula já é grande, embora eu não queira falar de todos os aspectos do direito do entretenimento. Então, é uma aula gostosa, é uma aula que não traz muita coisa de direito, mas traz reflexões. Eu acho que o que eu proponho aqui é a gente refletir juntos, pensar em como está acontecendo essa transformação e tentar vislumbrar o que vai ser para o futuro, o que vai acontecer, isso é uma bolha, não é uma bolha, enfim, vamos ver juntos aqui, eu vou compartilhar minha tela. Cadê meu PPT? Aqui, share. Tá grande já para vocês? Não. Pronto. Ele tá super... Gente, mas já mudou? Não mudei não. Mas está super pesado meu PPT, porque ele tem muita coisa mesmo. Mas vamos lá, o que é a indústria do Ô, entretenimento? Paula, Oi. só não está em tela cheia pra gente. A gente Ah, está não tá vendo em do tela lado. cheia? Não. Que droga, eu já pus em tela cheia. O Eu que me vou... ensinaram, não lembro quem, eu agradeço a quem ensinou, primeiro É, coloque em tela cheia no seu e depois você compartilha. tá, vamos fazer Que deu isso certo então. das outras vezes. Tá, É. vamos lá. Primeiro, colocar em tela cheia para mim. E está em tela cheia para mim, já estava em tela cheia para mim. Ai, que filho da mãe, ele saiu. Agora vai. Deixa eu fechar outras coisas aqui. Deixa eu fechar tudo antes de abrir. Tem umas coisinhas abertas que podem deixar mais lento. Nossa, que lento que tá, gente. Desculpem. Agora ele não quer nem mostrar vocês. Ah, agora sim. Vou fechar tudinho aqui. Fechar. Para poder ser mais rápido aqui. Fechar o WhatsApp, né? Ninguém precisa de WhatsApp dando aula. Fechar. Fechar. Isso porque eu já fechei meia dúzia de coisas antes de entrar, hein? Agora vai. Bom, vamos lá, deixa eu ver se tá. Agora vai aumentando. E compartilhando com vocês. Ó, compartilhar, share. Tá grande? Ou tá ainda com tudo aí? Com tudo, mas dá para ver. Todo mundo tá vendo legal?
que sai em Acho que dá para graça, seguir assim. para mim ele aparece. Bom, então, vou voltar aqui uma tela, tá difícil, né? Será que eu faço? Acho que eu vou apresentar o PDF, Thaís. Mais fácil. Vou Tá parar bom, sem aqui. problema. Vocês me aguardem, eu vou falando enquanto eu. Bom, a primeira tela vocês já viram, né? Que eu vou falando, enquanto eu formo isso em PDF, eu vou falar transformo isso em PDF agora. Eu vou falar para vocês. Eu estou apresentando, Cacá, a mamãe está na tela. Olha, eu vi que você machucou, filha. A mamãe está apresentando. A mamãe aqui, ó. Você pode passar? Posso, já já eu passo. Vou acabar aqui. Desculpa. Salvar. Nossa, ele Então, dá aula com a vou gente. falar. Sempre, né? Tem jeito. É o cachorro, são as filhas. Esse horário é um horário que eu não tenho um apoio tão efetivo e está demorando até para salvar. Mas o que é a indústria do entretenimento? Enquanto ele salva aqui, o que é a indústria do entretenimento? É tudo aquilo que é arte, é tudo aquilo que a gente faz nas horas livres. Parece pouco, mas ela é gigantesca, né? Vocês viram já aquela primeira tela que eu mostrei para vocês? É arte, é dança, é teatro, é cinema, é muita coisa. Ainda não salvou. E então é o esporte, né? Que mais? Enfim, balé, é todo tipo, a gente tem diversos tipos de arte, tudo isso é a indústria do entretenimento. E embora a gente fale, puxa, é só aquilo que a gente faz no tempo livre, mas é muita coisa que a gente faz no tempo livre e é uma indústria gigantesca. A PwC ela tem uns relatórios anuais que ela faz análise, são muitos milhões, são 23 bi de investimento, de negociação que acontece na indústria do entretenimento por ano. Ela representa uma fatia gorda do nosso PIB, do PIB de todos os países no mundo. Então, é realmente uma indústria muito rica, deixa eu ver se salvou aqui, que a gente tem para falar. Olha, que merda. Ai, gente, nunca aconteceu isso comigo, não, tá? Dessas coisas, eu acho que, sei lá, não salvou. Eu vou ter que apresentar assim mesmo. Vamos lá. E não dá, minha apresentação sem ser em PowerPoint, vocês não vão ver nada. Então, vou apresentar ela pequena mesmo. Se ela crescer muito que bem ao longo da nossa conversa, se ela não crescer, paciência. Vocês vão ver do mesmo jeito, tá bonito. Então, vamos lá. Então é isso, e ela é gigante, ela é incrivelmente diversa, é incrivelmente ampla, é incrivelmente diversificada, tem diversos atores nessa indústria, então a gente não fala só de artista, a gente fala também dos empresários, a gente fala das editoras, a gente fala das gravadoras, e quando a gente agora fala das plataformas de streaming, jogos, games, enfim, os marketplaces também também são considerados, as casas de leilões também estão. Está todo mundo nessa história aí da indústria do entretenimento, ela é realmente gigante. E ela sempre existiu, então aquilo que a gente fazia, a gente costumava... mudou já para vocês? Saiu da tela do entretenimento? Não, Agora sim. Tá agora devagar. sim. Aquilo que a gente fazia, então, de brincar, né, de giz, de desenhar, aquilo que a gente fazia de brincar de fantasias, o Tamagotchi, não sei se o pessoal aqui é da época ou não do Tamagotchi, era um colecionável, a gente alimentava os bichinhos aqui, as coleções que a gente tinha, então a gente colecionava álbum de figurinha, a gente colecionava alguns mais novos, eu não colecionei não, viu? Não cheguei, né? Isso aí minha filha, mas os cards Pokémon, esses robozinhos que eram feitos de papelão, a gente fazia isso. Então, tudo isso é entretenimento. Então, colecionar, essa coisa da coleção é uma coisa muito importante para os NFTs, vocês já devem ter ouvido falar nisso, alguém já disse que são os colecionáveis que trouxeram tudo isso do NFT. A coleção de rolhas para gente, de selos, né, para os mais antigos, ultimamente nunca mais vi gente colecionando selos. Rolha, sim, rolha, acho que todo mundo ainda, tem muita gente que coleciona, graças a Deus, todo mundo toma vinho aqui.
a forma de entretenimento da gente, né? A gente ia ao cinema, a gente ia ao teatro, a gente ia jogar, né? Se divertir com jogos de cartas, a gente assistia jogos ou no estádio, ou a gente ia a um bar assistir os jogos, tudo isso. A gente gravava fitas, a gente lia jornais, lia livros impressos na nossa mão, sentia o cheirinho do jornal, do livro impresso, a gente ia a shows, a baladas. E tudo isso está mudando, né? Hoje a gente faz tudo isso dentro do computador. As crianças não brincam mais de giz, de correr na rua, elas brincam dentro do computador. As minhas filhas brincam no computador aqui, elas ficam no quarto delas o tempo inteiro e estão inventando a história. Tem história de mamãe e filhinha, tem a história da princesa que fugiu, tem tudo isso com as amigas dela ali dentro daquele jogo, né? No metaverso delas, que é o Roblox, que a gente conhece, que é o Minecraft, o Free Fire, tudo isso está acontecendo hoje em dia, é o que a gente vê. Os shows que a gente vê, que a gente viu durante a pandemia, dentro do ambiente digital, né? Então, a gente viu lives no ambiente digital, a gente viu shows da Anitta, ou performances da Anitta no Free Fire, então era ela com Avatar, a gente tem a menina, a Sabrina Sato, que criou uma personagem que não é ela, mas que é o avatar dela, e tem até personalidade diferente dela, ela é atleta, a Sabrina não é, tem coisas nesse sentido. Hoje a gente sincroniza as músicas, a gente assiste a Netflix, a gente não vai ao cinema junto, a gente assiste junto via Netflix, a gente joga pôquer com outras pessoas, tudo isso acontece no ambiente digital. E o que aconteceu, que foi tudo que levou a nossa criação dos NFTs e ao desenvolvimento dos NFTs, foram primeiramente aqueles colecionáveis, né? Porque aquilo que a gente colecionava no mundo físico, como é que vai fazer no mundo digital? É possível colecionar? O mundo digital ele é tão amplo, né? Ele é tão de fácil acesso, tem tantas coisas assim no mundo digital. Eu posso passar um arquivo para você e esse arquivo se multiplica de uma maneira tão gigante, os memes estão aí para provar isso, de como a coisa se multiplica, não é verdade? Mas alguém pensou lá e hoje, olha, eu quero criar de alguma maneira bens digitais que, embora sejam de fácil acesso, embora eles possam aparecer para qualquer um a qualquer momento e serem compartilhados, eu quero criar escassez, eu quero que alguém valorize aquilo. E isso começou a acontecer, a blockchain, como vocês já devem ter ouvido falar, possibilitou que isso acontecesse, e isso começou a acontecer em 2017 com os NFTs, com os CryptoPunks, foram os primeiros NFTs criados. Um deles, a maior venda de NFT do CryptoPunk é esse aí, que tem de 7,57 milhões, não, mil, né, dólares, né, 7 mil dólares. Não, é milhões mesmo, não é? De dólares. Isso aconteceu no começo de 2017. Depois os CryptoPunks vieram, o Tamagotchi digital, os gatinhos, esses CryptoKitties, que são uma gracinha. A gente consegue cruzar, a gente tem que alimentar o bichinho. Exatamente como era o Tamagotchi, que já era um negocinho digital, né? Então, ele virou aí esses colecionáveis adoráveis e alimentáveis CryptoKitties. Eles atingiram aí a marca de 12 milhões de vendas aí em 2017. Foi uma festa. E aí isso foi acontecendo. Eu estou trazendo aqui algumas coisas, alguns marcos para vocês, são marcos que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Então, aqueles cards Pokémons, ou mesmo os cards que existiam, os cartões colecionáveis já do mundo do beisebol, do futebol americano. Em 2018, o beisebol falou: ó, não, gente, vamos aqui criar, já que existem tantas coisas sendo criadas, sendo cunhadas em NFT, vamos criar também os cartões de beisebol, e eles criaram os cartões colecionáveis lá do pessoal da liga de beisebol. Que mais? A Fórmula 1 deixou para trás, por incrível, com perdão do trocadilho, correu ali, também lançou o One on One, então lançou carros, lançou cards também, lançou Top Shots, como a NBA lançou recentemente. 2019 foi um ano... Não, 2020 foi um ano esquisito. Teve o meme, a gente viu o meme do Nyan Cat, deixa eu ver se eu consigo botar ele para tocar. Não vou botar ele para tocar, senão vai ficar lerdo. Mas entrem lá no YouTube, vocês conseguem acessar o meme do Nyan Cat, é um gatinho que fica... e só fica correndo, assim, não tem muita coisa.
acontecendo, não. Ele foi vendido em NFT por $590 mil em 2019. Em 2019, tivemos também a primeira roupa em NFT, aqui eles falam em blockchain, mas ela é sim um NFT. Nesse caso, a modelo que comprava podia usar sua roupa em seu avatar, ela não ainda poderia imprimir aquela roupa, dar saída para aquela roupa e vesti-la fisicamente, né, presencialmente, mas aqui no mundo digital ela poderia fazer isso. Esse vestido custou $9.500. Ainda em 2019, esse artista, o P-Boy, que é o Pascal Boyard, ele é um artista francês conhecido e ele pintava nas ruas da França os seus afrescos, e ele falou, eu vou pegar esse afresco aqui, vou pegar esse grafite, vou gravar ele em NFT, gravou em 2 partes o NFT que vocês estão vendo aí, e vendeu também em NFT. Ele já usava o QR Code nas suas grafitagens, então você já poderia, lá na rua, ao passar, você poderia inclusive doar, fazer um Pix, acho que não era Pix naquela época, mas você podia fazer uma transferência, uma doação pela arte dele. Isso era constante, né? Então, nessa aqui e em algumas outras artes de rua, já tinha outros grafites, ele já tinha feito isso. Em 2019, a Nike percebeu que isso era interessante, foi lá e pediu a patente de um CryptoKitties e informou, né, como é que era feito na blockchain, que podia imprimir, como vocês estão vendo aí. Isso aí é a patente mesmo, e que o tênis poderia ser impresso, e de fato foi isso que aconteceu. Em 2020 isso acabou, assim, a gente não tem grandes notícias de 2020, mas a gente tem aqui esse relatório aqui da pesquisa da PwC, é uma pesquisa que eu gosto muito, se vocês tiverem interesse, entrem lá, a gente tem que pagar para ter acesso integral, mas é uma pesquisa que fala muito sobre o entretenimento e traz números muito importantes do entretenimento, alguma coisa a gente consegue acesso sem pagar, então eu sugiro que vocês acessem lá, é bem interessante. Então, ela mostra para a gente tudo o que aconteceu ao longo dos 20 últimos anos em relação à tecnologia e como a tecnologia foi protagonista de muitas transformações no entretenimento. Em 2020 veio a pandemia, e eu arrisco dizer, isso sou eu, não é a Price, que foi a pandemia que trouxe para a gente, em 2021, o boom de NFTs. O que aconteceu em 2021, né? A Dapper Labs, ela criou uma série de parcerias gigantescas e milionárias para transformar muita coisa para transformar um mundo de abundância, como eu falei. Então, arquivos 1000 para todo mundo, ela quis transformar isso em escassez. E essa escassez foi a escassez física dos cartões, né? Esses cartões colecionáveis, foi essa a sacada que eles tiveram, né? Então, era fácil ter arquivos digitais? Beleza, que bom, mas agora eu quero saber se arquivos digitais únicos são tão valorizados quanto obras de artes, quanto uma carta, quando ele fala aqui do cartão do Mickey, né? Não sei se é aqui, deixa eu ver, acho que é aqui ele fala do cartão do Mickey, tem um cartão do Mickey de 1952 que vale milhões. Então, será que eu vou conseguir fazer isso? E, de fato, foi o que ele conseguiu fazer, logo estreando aí os Top Shots, que vocês devem ter visto em 2021, que foi também uma venda milionária que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Então, também daria para ver aqui, mas eu acho que vai ficar pesado e a gente vai acabar não vendo, perdendo um tempinho vendo isso, mas daria para ver, é uma enterrada bonita do LeBron James. Isso é um vídeo e isso virou NFT. Eles fizeram algumas unidades desse vídeo, gravaram com um NFT, gravaram em NFT e venderam, e recentemente arrecadaram aí 5,2 milhões. Vocês já devem ter visto, que acho que a maior venda foi em 2021, foi desse quadro do Beeple, de 69 milhões. Ele ficou aí 5.000 dias criando isso daqui, de repente ele colocou lá a venda em NFT, e eu acho que foi aí que a gente percebeu que, opa, tem um negócio importante aqui, quando a gente viu essa cifra aí de 69 milhões. A Artifact, ela criou esse NFT em tênis, né? É uma loja de tênis até bastante conhecida, e os modelos virtuais poderiam ser utilizados
em jogos, no Snapchat, ele poderia vestir no Instagram também, se eu não me engano, e você poderia também ter uma versão para eventos offline, você poderia imprimir, como a Nike tinha pensado lá atrás e patenteado aqueles tênis dela lá, também isso aconteceu efetivamente. Com a Nike, eu não sei, deve já ter acontecido, a gente consegue imprimir tênis, não sei se eles estão gravados em NFT, mas a Artifact fez isso. Também em 2021, a gente ficou sabendo daquele famoso meme da garota em frente ao incêndio. Ele foi vendido, o original dele foi vendido por 473 milhões de dólares, e a gente vê essa menina aí em várias situações hoje em dia. Outra coisa interessante do entretenimento que eu acho que é bem gostoso de falar é tatuagem. Não sei se essas vocês já tiverem. Se vocês lerem aqui e estranharem alguma coisa, eu coloquei no tradutor automático para ser mais fácil para mim, para todo mundo aí. Então, era originalmente em inglês, mas com o tradutor automático vem alguma coisa tipo em arte bancária. Não é arte bancária, mas é uma arte financeira, alguma coisa financiável aqui. Então, os NFTs, as tatuagens podem se transformar em NFT. Então, o tatuador que vai lá e tatua uma pessoa famosa e ganha uma única vez para fazer aquela tatuagem, obviamente ele tem toda a publicidade, vai ganhar porque outras pessoas vão procurar, mas por aquela tatuagem, por aquele trabalho, ele vai ganhar uma única vez. Ele pode, então, fazer com que esse desenho se transforme em NFT e ele pode até vender isso, leiloar aquela arte, aquela tatuagem e ganhar de outras formas que não apenas no corpo daquela pessoa famosa tatuada, ou de qualquer outra pessoa tatuada, ou de qualquer... Enfim, o NFT é bastante democrático, embora a gente aqui no Brasil não tenha uma internet democrática, redes democráticas, mas é algo democrático. Então, qualquer tatuador pode fazer dinheiro, pode fazer leilão da sua própria arte, da sua própria tatuagem, da sua própria criação, assim como qualquer artista, né? O Tom Brady foi muito inteligente, ele criou essa empresa Autograph para fazer NFTs com diversas personalidades, muitas aí do esporte, então a gente vê ele mesmo, obviamente, Tiger Woods, tem vários aqui que eu não conheço, mas tem a Simone Biles. Então, o que ele fez? Ele criou uma empresa de NFT, porque ele tem todo esse conhecimento no pessoal do esporte, com pessoas do esporte, e aí ele vai fazendo com cada um deles, ele vai fazendo projetos em NFT. O mais recente, eu acho que um dos mais recentes é o da Simone Biles, que ele fez, ela como está no videogame, a gente vai ver mais daqui para frente. O NFT chegou à moda, que também faz parte do entretenimento. Essa daqui eu tinha que mostrar, né, gente? Porque aparece o peitinho da Kate Moss. Ela fez ela gravou um vídeo, é um vídeo muito curtinho, tem 5 segundos só, e esses segundos dela mostram ela se mexendo, no que ela se mexe, ela paga peitinho, mas parte do lucro disso foi revendido aí para esse projeto Girls Talk, e é o que tem muito acontecido, isso é muito comum, parte do lucro de muitas obras tem sido revertidos para projetos, acho que por questão de esse acesso mesmo. Eu vi que vocês já conheceram a Viviane nas apresentações do Gustavo, e a Viviane é um bonequinho que você ia ganhando ali no joguinho da Louis Vuitton, né? Então você tinha que encontrar, agora eu acho que já não está mais, não tá mais disponível esse joguinho, mas eles tiveram uma tiragem limitada, de novo, lembrando da escassez, que eles acham que é importante, para poder incentivar as pessoas a conhecerem a Louis Vuitton, comprarem Louis Vuitton, enfim. E essa foi uma parceria da Louis Vuitton com o Beeple, que é o maior artista aí, que a gente sabe que ele está super envolvido nos projetos de NFT e nas novidades, né? Ele está na vanguarda mesmo. Aqui tem a personagem do League of Legends, essa roupa toda dela é em NFT. Então, as pessoas que jogam podem adquirir essas roupas, provavelmente já estão esgotadas também, você já não consegue comprar, você teria que comprar já de segunda mão, a recompra. Mesma coisa, né? O GTA também fez vários carrinhos aí gravados em NFTs, então tinha pacotes de R$ 1.000, e nem eram tão caros assim, né? A gente não está falando de cifras milionárias, mas a gente está falando de cifras importantes. Então ainda que a gente fale, são carros
que custam R$ 1.000, então muitas pessoas podem bancar, podem pagar, mas eles vão fazer carros raros, são 10 carros, são 20 carros, talvez 100 para o volume deles de jogo, não sei, né? Isso também foi desenvolvido por nenhum, não, aqui. O ano passado, falando em Oscar, né? Não vamos nem falar do de ontem, vamos falar do ano passado, que é melhor, né? Não vamos criar polêmica, mas o Oscar do ano passado, ele sempre tem, para todos os indicados, ganham uma sacola. Essa sacola valeu ano passado US$ 1 milhão, não, R$ 1 milhão, era US$ 200 mil na época. E incluía lá um NFT do Chad, do Boseman, né? E esse aqui não tem um vídeo dele, esse vídeo não está disponível no YouTube, então a gente não conseguiria colocar ele na apresentação, mas você consegue encontrar na internet, é uma animação, ele gira, a cabeça dele gira, vai se formando em ouro, e todos os indicados receberam esse NFT como brinde dentro dessa sacola. Então, olha como tem aplicação, né? Era um brinde, era algo, né? A primeira banda a tocar no espaço foi o Kings of Leon, e eles já fizeram um CD inteiro em NFT, eles gravaram um CD inteiro em NFT e mandaram para a órbita uma das faixas gravadas em NFT. Os fãs ajudaram, os fãs compraram, então meio que eles se financiaram com essa gravação aí em NFT, das obras dele em NFT, que aconteceu, a Matrix também, vai ter já foram 4 NFTs, no final do ano passado isso aconteceu. Você poderia, inclusive, dar um toque de personalidade ao seu NFT, se você quisesse, porque você poderia escolher que personalidade você seria, tomando a pílula vermelha ou a pílula azul. Então, o legal, né, do NFT é você ter esse tipo de operabilidade, você consegue fazer alguma coisa a partir dele, e isso para o entretenimento é ouro, né? Você interagir com algo, né? Não é à toa que os streamings, que as plataformas aí estão, que você pode escolher, você já não é mais passivo diante do entretenimento. A mesma coisa aconteceu com as cenas originais aí do Pulp Fiction, que foram vendidas, elas eram inéditas e elas foram vendidas também em NFT. Aí a gente teve alguns problemas de direitos autorais, que, como vocês já devem ter visto, pode dar problema, não é infalível. Outra coisa interessante que aconteceu foi, de novo, aquele artista, o P-Boy, ele criou todo esse afresco aí, esse mural foi totalmente criado via NFT. Primeiro ele levantou o financiamento da criação disso por NFT. Ele disse assim, ó, eu vou criar uma reprodução aí do o nome da reprodução é The Underground Sistine Chapel. Ele disse que ele ia criar, pessoas já financiaram via NFT, então elas já adquiriram NFT antes de conhecer o que seria. Ele criou isso, dividiu todas essas partes desse afresco aí, desse mural, em 400 peças, e ele também vendeu a filmagem, o vídeo, o audiovisual, o documentário da elaboração disso. E mais do que isso, como vocês já devem ter visto, obras sendo destruídas, ele criou isso num galpão antigo que seria demolido. Então já não existe mais essa arte. E elas existem apenas em NFT, né? Para aquelas 400 pessoas que compraram, ou para aquela pessoa que tem a prerrogativa de assistir o documentário que ele criou. Quer dizer, ele levantou muita grana com peças desse mural e com o documentário dele também, né? Com as cenas do documentário. Então é muito criativo, é muito amplo, não se esgota, né? Os criativos, os atores todos do direito do entretenimento, eles têm infinitas possibilidades aí em NFT para ganhar dinheiro. E aqui, que pena que vocês não vão ver. Esse aqui não é tão entretenimento, mas até os cientistas estão adotando entretenimento. Nesse quadro preto que vocês estão vendo aqui, a gente conseguiria ver o código-fonte do DNA. Não, o primeiro código-fonte, na verdade, da internet. Ele fica aparecendo aqui. Ele também foi vendido em NFT. A Universidade da Califórnia
também fez documentos relacionados a um trabalho, uma pesquisa de câncer, também gravou em NFT. A Força Espacial dos Estados Unidos também gravou imagens de realidade aumentada, de satélites, também fez isso em NFT. Esse cara, o Tim Berners, que inventou, leiloou, né, o código-fonte, que era o que estava aparecendo aqui, essa genômica, Nebula Genomics em São Francisco, ela anunciou a intenção de vender o genoma do cara do dono da empresa, do genoma da igreja, não, é o genoma do George Church, que é o dono da Nebula Genomics, em NFT. Então, quer dizer, o próprio cara queria vender o seu código genético em NFT. Então, isso é para vocês terem uma ideia do que acontece. Tá? Então, eu vou falar da Simone Biles e aí eu te dou a palavra. Aqui está a fotinha, então, aqui que foi a Simone Biles fez diversos NFTs com essa carinha, assim, meio de videogame, meio da antiga. Tem até o Baby Shark aí, para quem o meu universo está bastante infantil, né? Tem o Baby Shark também gravado em NFT, vendido aí por $56 mil. E tudo isso lá na plataforma do Tom Brady, que é bem esperto no quesito de negócios. Fala antes de eu ir para a próxima. Primeiro é o comentário da Natália, que ela falou que o Snoop Dogg lançou o primeiro álbum musical em NFT com a Gala Games. Depois você pode ter falado do André, eu sempre esqueço sobre o nome dele, André que ele também, Abujanra. que ele também lançou, que aí depois eu comento aqui com eles. Mas eu acho que da terceira aula, a gente está numa discussão se NFT é certificado ou se NFT é um novo suporte. Com base nessa discussão, Felipe Monteiro perguntou: fico novamente na dúvida quando falamos, por exemplo, música gravada em NFT ou música gravada em formato digital que possui um NFT. Entendo que a diferenciação é importante para que possamos definir se NFTs são novos suportes de fixação de obras autorais ou não, apenas um certificado digital. Então, comenta aí para a gente o que você acha. Eu acho que a gente tem uma nova modalidade de uso. Né? Se a gente for na lei, a gente vê que a gente tem suportes, que é o corpus mechanicum. Eu não acho que a gente tem um novo corpo mecânico. Né? O digital é um corpo mecânico, ponto final. Eu não vejo quando a gente grava em NFT ou grava o certificado de NFT num arquivo digital, não acho que a gente está criando um novo corpo mecânico, corpos mecânicos, né? Mas acho que a gente tem, sim, uma nova modalidade de distribuição quando a gente faz o NFT, uma modalidade diferente. Assim como foi o streaming no passado. A gente tinha arquivos digitais que eram compartilhados? Tinha. Mas aí a forma de compartilhamento era diferente. Então, quando você cunha, quando você certifica, você está mudando a modalidade, você está dando um outro valor, um valor diferenciado que justifica uma cobrança diferenciada também, que justifica um pedido novo de autorização. Essa é a minha opinião, sujeita a mudanças. Eu acho que tudo muito novo e incerto para a gente dizer com toda certeza. Eu não vi grandes estudos acadêmicos, então eu acho que a academia ainda está começando a discutir efetivamente isso, para a gente formar um conceito, para a gente ou seguir uma teoria, algo nesse sentido. Então, não vejo que tem. Como o smart contract, tem gente que diz que é contrato, tem gente que diz que não é contrato. Eu sei que o Rodrigo disse, né? Não é contrato, não é inteligente, mas eu acho já que a gente já pode considerar. Eu já estou mudando, eu concordava com ele, eu já estou mudando um pouco a minha opinião, já estou pensando que sim, tem contrato aí envolvido aí, sim, mas estou adiantando um pouquinho do final da aula, mas eu acho que é uma nova modalidade de uso, sim. Não é um novo suporte, é uma nova modalidade de uso. Essa é a minha opinião. O Victor Drummond, ele até colocou aqui, se fosse ser atribuído uma natureza jurídica, seria o mais próximo até agora ao uso que se tem atribuído. Forma de uso, forma de exploração. Há várias formas de dizer, mas há muita água para rolar. Tem água para rolar. Tem mesmo. Tem mesmo. Aqui é só o comecinho, a gente dá uma prévia, né, Paula? É isso aí. E a gente está dando. É uma coisa interessante, né, Thais? A gente está dando essa prévia, essa é a terceira edição do curso. A gente está dando essa prévia há um ano, porque a primeira edição do curso foi abril, maio do ano passado, não é? De 2021. Foi.
acho que Então, foi em essa abril. terceira, a gente ainda está, a gente está engatinhando. Aquilo que eu falo sempre para vocês, alguém já deve ter falado também, o direito vem a reboque. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se isso é efetivamente. Então, vocês viram o que aconteceu em 2021? Foi um boom, foram milhões. A gente vai ver o gráfico daqui a pouco. Foram milhões de dólares, bilhões de dólares envolvidos. E em 2022, a gente não viu cifras tão milionárias, mas pode acontecer. Em 2020 não tinha tanta coisa. E, enfim, aí aqui tá, que eu trouxe para vocês aqui para finalizar essa parte aí do entretenimento, da que eu falei, abrir a cabeça, ver o que está rolando, o que está acontecendo, e sem pretensão nenhuma de esgotar todos os exemplos, tudo aquilo que a gente tem. Eu trouxe aqui alguns exemplos, comentei algumas possibilidades em cima desses exemplos, mas, gente, tem milhares de coisas acontecendo em NFT, então vocês vão encontrar exemplos melhores ou piores. A gente encontra exemplo de tudo em NFT, mas quem está aí, né? Os marketplaces, que são os maiores marketplaces, né? Isso daqui esse The Block que vocês estão vendo aqui no cantinho, eu devia até ter aumentado, é uma das plataformas que estuda o que está rolando no mundo do NFT. A outra plataforma a gente vai ver mais adiante, que é o nonfungible.com. E aí ele traz para a gente um pouquinho de quem são os players, né? OpenSea, OpenBazaar, Rare, a Moon, No Origin, a Opskins, todos esses são os marketplaces onde a gente pode comprar NFTs. Aqui no Brasil a gente já tem nossos que também estão surgindo, estão especializados, eles estão surgindo e desaparecendo. Tem uma coisa engraçada que eles não estão sendo muito firmes, ao contrário dessa maioria que está mostrando aqui pelo The Block. Essas empresas de infraestrutura que fomentam, que criam, pensam em como fazer um NFT, como gravar, como criar, o que criar, que tipo de projetos de NFT criar, porque eles chamam isso de projetos de NFT, né? Então, tem a Decentraland, que eu vi que o Gustavo falou para vocês, que é um dos metaversos que estão crescendo pra caramba ultimamente, a MetaMask, que também criou muitas coisas, muitas criações de games, em parceria com algumas marcas, Super Hair, que está nos dois pontos, a Super Hair, que também é um marketplace, a própria Dapper Labs, enfim. E aqui embaixo a gente tem o pessoal que está apostando aí, os games, as entidades que estão apostando na existência do NFT. Números, então a The Block traz para a gente um número aqui de março, super recente, de ontem, que eu pesquisei, sobre o volume de NFT. Então, a gente vê que o boom ali, que quase chegou a $1 bilhão e 250 mil dólares, milhões de dólares aqui em setembro, em meados de setembro, a coisa foi crescendo, né? A gente viu que muita coisa aconteceu, a gente chegou a alguns milhões de dólares já em maio de 2021, deu aquele boom terrível que todo mundo viu, que gente, que coisa louca, e depois deu uma amenizada, mas a gente tem que ver que a coisa está crescendo, né? Lá não é que parou, que sumiu, a coisa está indo, está caminhando, a gente vê, eles fazem diferença entre o que é arte colecionável e o que é game. Eles fazem muito essa diferença toda vez que vão produzir algum estudo, que foi o que o nofungible.com fez também aqui. Ele mostrou para a gente em 2020. Em 2021, o relatório deles está muito fechado, tá? Eles, assim como a PwC, vocês conseguem ver relatórios da The Block e vocês conseguem ver relatórios da nofungible.com. Os relatórios de 2020, 2019, 2018, 2017 da nofungible.com, ela é muito melhor do que o de 2021. Já saiu, mas ele está super fechado. Tá? Tem pouquíssimas coisas, não tem gráficos bonitos, tem muitos números, e aí eu trouxe para vocês terem uma ideia um pouquinho daquilo que aconteceu em 2020, que é a arte e o metaverso tomando conta do pedaço em questão de venda, de dinheiro, de grana, né? E os jogos. Em questão de unidades, em questão de número de vendas, aí os colecionáveis estão super lá em cima, né? Dentro desses, uma curiosidade para vocês aqui, esses utilitários, essas utilities, são coisas que são reais, né, como o tênis, como uma casa que é gravada em NFT, então essas estão aqui dentro dessas utilitários, tá? Mas o que a gente vê é que é o mundo digital que está rolando aí em NFT. No Brasil, o que aconteceu? O primeiro leilão foi do Bel Borba,
com essa tela que vocês estão vendo aí. Isso aconteceu no ano passado, no meados do ano passado, então, quer dizer, o Brasil não está tão atrasado assim, talvez em volume de grana, como é natural que aconteça, mas não está tão atrasado. Esse é o primeiro livro, diz que é, porque todo mundo diz que é o primeiro em tudo, né? Como alguém me corrigiu lá, o primeiro não foi o primeiro, a primeira música, o primeiro álbum, então todo mundo aqui diz que o primeiro é o primeiro, né? Não sei quem é, não. Diz que o primeiro livro, isso aqui também passa, né? Isso aqui também era uma animação, então o primeiro livro, e aí a gente veria a capinha do livro, se ela tivesse rodando direitinho essa minha apresentação. Talvez eu tivesse que ter dividido em duas, aí ficaria menos pesado. As páginas se movem, elas se movimentam, tem toda uma característica, não estou aqui dizendo, essa a Rose 333, quer dizer, a gente nem sabe quem é, mas ela efetivamente vendeu por R$90 esse NFT, e com toda uma diagramação, toda uma paginação diferente futurista aí que aconteceu. Nem sei qual é a qualidade, porque a gente não sabe quem é efetivamente a autora. Felipe Neto, ele entrou nessa onda, assim como o Tom Brady, gente, olha que interessante, ele fez a mesma coisa, ele criou a plataforma Nine Block para fazer projetos, para criar projetos gravados em NFT, se preocupou em dar aquela amenizada básica lá no impacto ambiental, a gente vai fazer alguma coisa aí mais popular, para não ter tanto impacto ambiental, acho que eles estão bem preocupados com relação a isso. Antes dos Mamonas Assassinas, a gente teve aqui no Brasil o André Abujanra, não trouxe tela dele, mas a gente teve o André Abujanra, que é um cantor famoso, ele tem projetos muito, muito loucos, assim, ele é um multi-instrumentista, ele é um artista muito, muito versátil. E ele trouxe um projeto, aí até com a Fonograme mesmo, de gravar os CDs dele em NFT e poder vender. Então, ele levantou fundos com os fãs em NFT. Ele foi o primeiro, eu acho que ele foi o primeiro artista que fez isso no Brasil com a música, né? Depois a Fonograme ficou muito famosa, ela leiloou os direitos conexos da parte do Dinho em NFT. Então, ela leiloou 8,93% do direito conexo de execução pública do Dinho em NFT. Isso significa o quê? Você receberia essa letra de música aqui impressa, que são os assets, ainda é muito difícil a gente não ter a parte física da coisa, né? Então, aqui a letra de música, eles leiloaram a boina do Bezerra da Silva e a boina do Bezerra, e foi também a boina do Bezerra da Silva, apesar de ela ser em NFT, ainda a gente tem essa dificuldade de deslocar, de falar, não, eu só tenho o arquivo está aqui no meu computador, eu não pego, não manuseio, enfim, mas esses foram os direitos de execução pública dessa obra. Se sobrar tempo, eu explico como é que isso pode acontecer, e isso pode até mudar um pouquinho a execução pública. De repente, se tudo for feito em NFT, a gente pode desprezar aí uma série de coisas que acontecem na execução pública, uma série de cálculos que tem que ser feitos na execução pública, uma série de pesquisas que tem que ser feita para que a gente tenha, que os artistas recebam os rendimentos via execução pública. E se a gente fizesse, de repente, todas as músicas, a partir de agora, todas elas foram mintadas em NFT. Uma coisa interessante, falando nessa questão dos assets, né, daquilo que é físico, a Fonograme também fez recentemente a curadoria de um projeto de NFT do Hermeto Pascoal. E o que era esse projeto? O Hermeto é esse artista também visionário, muito, muito, muito fora da casinha, é muito interessante a cabeça dele. E ele criou essas partituras eram vendidas como arte, então você receberia o arquivo dessa foto dessa partitura, ela existe um caderno, esse não foi vendido, ele preservou com ele, mas você poderia comprar as folhas soltas desse caderno em arquivo digital, e olha o que é mais interessante, eu gravei aqui, eu rabisquei aqui, se vocês estiverem com vocês na lateral direita, tirem para ver aqui. Então, ele tinha um livro físico feito à mão por ele mesmo e feito em forma de arte, como vocês podem ver, está bonito, ele fez colorido, ele pôs o nome dele, ele desenhou uns ursinhos, ele usa as notas musicais para desenhar os ursinhos, é muito bonito, se vocês puderem, entrem lá na Fonograme para comprar, para ver, enfim.
e a versão digital do livro e as partituras soltas seriam vendidas, e os compradores podem ainda usar nas suas próprias gravações essas partituras. Então, quer dizer, um comprador que é músico vai fazer uma música, ele pode inserir nessa música que ele vai fazer, nessa obra musical, ele pode inserir o trecho da obra musical que o Hermeto criou, ele pode sincronizar, se ele quiser, ele pode autorizar a sincronização dessa obra musical num filme, alguma coisa assim. Enfim, é muito rico. As possibilidades são muito ricas, e isso aqui foi feito, esse projeto é totalmente brasileiro. Depois disso, né, a gente sabe que os times entraram na onda, como tinha que acontecer, eles levantaram milhões, aí ó, do Corinthians se esgotou em 2 horas os cards do Corinthians, o Vasco entrou na mesma onda, e aqui, nosso Brasil, sempre, a gente criou o cachorro caramelo em NFT, tem inúmeras versões do cachorro caramelo em NFT, uma graça esse cachorrinho, todo mundo conhece. O que mais? Aí começa a discussão, né? Criptorastas está no OpenSea, foi criado fora do Brasil, mas foi criado por brasileiros. Aí, a gente pode agora começar a discutir se é plágio, se não é plágio, se pode, se não pode, mas o fato é que foi vendido, foram criados esses NFTs pelos brasileiros aqui, eles estão e tá rolando isso lá no OpenSea. Tá? De novo, aquela coisa do quem é o primeiro, né? Então, diz o MAC que é o pioneiro na incorporação de um NFT ao seu acervo, então isso também vai acontecer. Então, a gente sabe que os museus são aqueles lugares antigos, de peças antigas, de coisas que a gente vai visitar e ver, em alguns pegar, em outros olhar, apreciar. Também vai acontecer museu de NFT, também vai ter museu com peças em NFT, com peças, inclusive, digitais em NFT. Segundo eu estranhei esse daí, eu não consegui encontrar, mas o Gustavo Von Ha criou aí um NFT a partir de um meme da Britney Spears. Eu não sei se ele pode, mais uma discussão, né, gente? Vocês já devem ter ouvido essa discussão. Posso ou não posso? Posso pôr o direito da personalidade dela para gravar em NFT? E aí? Então, eu acho que a gente fica com mais esse questionamento que o entretenimento, a indústria do entretenimento traz para a gente. Eu trouxe aqui um panorama, né, o que envolve NFT e o entretenimento. Então, todos esses direitos, então, o entretenimento é consumidor, o entretenimento é direito digital, o entretenimento é direito desportivo, são direitos autorais, imagem, personalidade, tem a ver com governança, direito tributário. Você vê que isso aí a gente nem sei falar, né? A gente não tem. A parte chata deixa para outras pessoas. Mas envolve propriedade industrial, então, tudo isso e está envolvido com o NFT. O NFT tem milhares de facetas, milhares de, de questões envolvidas para que ele seja realizado, para que um projeto seja levado a efeito, aconteça, seja um sucesso, venda. Enfim, é bem complexo mesmo fazer todos esses projetos, criar, colocar. Tem as havaianas que criaram também as sandálias em NFT aqui no Brasil, eu pus elas aí. Aí eu acho que eu posso trazer aqui as preocupações que todo mundo já trouxe, provavelmente, né? Acho que a Cecília já trouxe, o pessoal que falou de direito autoral, o Gustavo, né? Então, qualquer um pode disponibilizar uma obra em NFT. A gente já sabe que não tem como garantir que um NFT não seja falsificado, que seja original, que um artista mal intencionado ele pode muito bem ter uma obra gravada como se fosse sua, ou ele mesmo pode gravar dizendo, olha, isso aqui é exclusivo, mas aí ele não gravou uma em NFT, gravou uma réplica, uma outra réplica, a gente não tem como, ou mudou, sei lá, um ponto, porque quando você, um exemplo, né, muito fácil da gente imaginar, numa obra de arte visual, é até um pouco mais difícil, mas se mudar um ponto, se mudar a mãozinha do robô, do desenho, você já mudou a arte visual, embora seja a mesma, e se você pode dizer que é a mesma e gravar com outro NFT em blockchain, então não vai ter o mesmo hash, né? Porque a gente sabe que o hash vai ter no mesmo arquivo. Se você fizer uma obra literária e gravar em NFT e trocar uma vírgula e gravar a mesma obra, você vai ter não vai ser mais um único exemplar daquela obra literária, vão ser 2 exemplares gravados em NFT que terão hashes diferentes, e aí você pode se sentir, o comprador desse NFT pode se sentir enganado, não eu não sou o único, tem um outro
E aí você vai ver qual é a diferença entre esses dois, não são o mesmo hash? Não, não são, mas tem diferença, é uma vírgula a diferença. Poxa, será que isso é legal? Será que isso não é? Então, será que esse artista foi, como fala, será que ele foi ético na atitude dele ou não? Será que ele cometeu um ato ilícito? Será que ele enganou? É um problema de direito consumidor? É um problema de propriedade intelectual? A gente tem todas essas preocupações que a gente vê, né? Acho que vocês já devem ter visto aquela questão lá do artista que criou, que desenhou, que tinha algumas artes feitas para o Homem-Aranha, e ele gravou em NFT, e ele teve que fazer um acordo, acho que vocês viram, se eu não me engano. Então, a gente tem uma série de discussões. Eu tenho um artista que me ligou e falou, puxa, olha só, eu fui alertado por uma plataforma japonesa que gravaram uma arte minha, então é um artista de artes visuais digitais, gravaram uma obra minha e estão leiloando lá na plataforma japonesa. E o que eu faço? Bom, vamos ver se é isso. E é isso mesmo, efetivamente eles estavam leiloando uma arte digital desse artista que me ligou em NFT. A obra ainda não tinha sido vendida e era só isso que ele sabia. Ele não sabia como, nem quando, nem quais os termos, porque para saber os termos ele teria que se cadastrar, para se cadastrar ele teria que pagar, e nem perguntava e ele não respondia. Então, o que eles disseram assim, você quer reclamar para você mesmo essa arte, essa obra digital? Então se cadastra. Uma grande dificuldade, não é um artista muito conhecido, também não é dos poucos, não é um cara que não cobra pela arte dele, ele já tem algum reconhecimento para cobrar, mas também não cobra muito, não ganha muito. Como é que a gente vai fazer para ir até o Japão, falar com aquela plataforma, explicar que nos meios normais, mandar e-mail a gente fez, mas exercer aí a força, né, a coerção contra essa plataforma, por ela estar cometendo esse ilícito, é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil, então isso pode acontecer, e eu acho que isso vai acontecer com muita frequência. O mundo é grande, como é que você vai até o Japão executar isso, sendo que você não tem dinheiro para ir atrás disso, né? Vamos descer aqui. Então, assim, um conselho que eu dou é a gente se preocupar, né? A OpenSea, ela não faz, a Haribo não faz um trabalho de curadoria, então você pode encontrar obras que não são totalmente 100% legítimas, pode ter algum tipo de ilegalidade lá. A gente sabe que algumas plataformas como a No Origin e a Super Rare fazem esse trabalho de curadoria, então elas vão procurar quem é aquele artista, elas vão procurar se aquela obra que aquele artista quer vender pela plataforma delas é uma obra que ele já vendeu, é uma obra que ele já divulgou, eles vão fazer isso com uma assertividade um pouco melhor, então é uma preocupação que a gente deve ter quando for procurar, entender e até fazer os nossos, se você for fazer um projeto ou assessorar um projeto de NFT, a gente tem que se preocupar com as plataformas, né? Um exemplo interessante, mas que eu não sei se foi para frente, muito bem para frente, é a Nilno, ela é uma plataforma lá australiana que conseguiu reunir diversas marcas dentro dela, e se diz aí o melhor mercado, o maior mercado digital, mas eu não tenho visto efetividade, mas são ótimas marcas, né? Cartier, Gucci, Polo, enfim, algumas grandes marcas aí estão com ela, então você tem certeza, um pouco mais de certeza, de que a compra de alguma arte, de alguma roupa, de algum relógio, de algum item em NFT dentro dessa plataforma, ela é um pouco mais segura do que se você comprar fora dela. Eu não sei, você quer fazer perguntas, Thaís? Tem alguma coisa, algum comentário antes de eu entrar a falar de smart contracts? Por enquanto, não. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém mandou aqui no chat. Pergunta, comentário, alguém? É que eu estou vendo que o meu tem 10 coisas no chat, então não sei se não, fica tranquila, eu estou acompanhando aqui. Beleza. E vamos falar um pouquinho de smart contracts. Eu acho que é uma parte que dá para a gente conversar e falar um pouquinho, né, nessa linha da segurança, o que é um smart contract, né? Lembra que eu falei, estou adiantando? Eu sei que, eu não sei, o Rodrigo ainda acha que não é nem contrato nem inteligente? Acho. Eu mudei de opinião. Eu também acho, pô, não, é só uma programação, né? Não, cara, eu acho que eu acho que ele não falou essa frase. Não, nessa edição eu não lembro dele ter falado essa frase, mas normalmente ele fala, né? Não é nem ele smart fala. nem contract.
Exatamente. Não é nem um contrato, não é nem inteligente. Então, mas eu comecei a Ele falou pensar, falou, é essa que a gente frase já ouviu. exatamente. Então, é que a Ah, gente então já é. ouviu, André. Aqui essa é a primeira vez do curso, é a primeira vez que eu estou fazendo o curso, eu sei que eu já ouvi, eu sei que veio dele, É, então tenho certeza que então. falou. É isso, a gente já ouviu várias vezes, a gente acho que já nem registra mais, né, Thaís? Mas, eu discordo, eu passei a discordar, né? Na primeira edição do curso, eu ouvi e falei, cara, realmente, puta, que bobagem, não tem contrato aqui. Mas agora nessa edição, e é a primeira vez que eu estou discordando, né? A primeira e a segunda edição eu discordei veementemente do Rodrigo, né? Mas eu comecei a pensar, gente, tem, né? Então, é algo que é feito, não tem como ter NFT sem ter o smart contract, ainda que limitado, ainda que seja um pequeno item de programação. Então, é impossível. Então, né, ele deve ter explicado isso para vocês, por que tem esses smart contracts. Você vê que o smart é só uma programação, é só um item de programação, mas que tem que refletir algum acordo de vontades, nem que seja a vontade só de uma pessoa, que é aquela pessoa que está gravando em NFT. Se você vai gravar em NFT, se você gravar só para você, talvez a gente aí pode discutir. Não tem um contrato, não tem duas partes, enfim, ainda assim a gente também discute se é um contrato ou não é um contrato quando não é sinalagmático. Mas, embora seja uma ferramenta tecnológica, embora seja só comandos que você vai inserir com a ajuda de um programador, eu acho que é um contrato, né? É um contrato, por exemplo, quando você aperta um botão lá numa máquina de refrigerante, ele cai o refrigerante, é um contrato de compra e venda. Por que aqui, quando você grava numa arte digital ou em certifica de alguma maneira que aquilo é seu ou que aquilo tem, você não está contratando, e vai vender, né? Porque se você tiver que, ainda mais se você for leiloar, você certifica e diz, pode usar assim ou não pode usar assado, ou você coloca algum tipo de termo para ser utilizado, por que isso não é um contrato? Né? Eu acho que sim, acho que é um contrato. Se ele é inteligente, eu não sei, aí eu acho que eu discuto, mas que é sim um contrato, eu acho que sim. Eles são códigos, né? São só códigos de programação, mas que refletem a vontade de alguém. Aquela pessoa que criou aquele NFT, ele reflete essa vontade. Então tem aí uma coisa de manifestação da vontade, né? De transferência de vontades. E dizem, então, né, que por ser feito na blockchain, ele não pode ser adulterado, ele é auto-executável, e aí a gente sabe das vantagens deles, e eu coloquei aqui as vantagens, né, a inviolabilidade, de fato, não se muda, não tem o que fazer, a segurança, né, não tem discussão, é o que está ali, tá gravado ali por meio de programação. Velocidade é quase que instantânea, porque acontece X, responde Y. É programação, né? Precisão da mesma forma, né? Além de ser isso, acontece X, se acontece X, a consequência é Y e não tem nenhuma discussão, ele é efetivamente preciso e é transparente, porque o que está ali, não tem nenhum tipo de discussão. A desvantagem está relacionada exatamente às vantagens, ele é imutável. E aí? Vocês acham que é legal ter um contrato, algo que é imutável, né? Não se adapta de maneira alguma, né? Não tem regulação ainda, né? Pelo menos não tem algo que regule ali dentro, embora a gente saiba que o direito está ao redor, então se você fizer algo que é ilegal, se você gravar um contrato ilegal, se você vender drogas por meio de smart contracts, a gente sabe que a regulação, né, o direito vai chegar ali. O custo, porque você tem que ter pessoas fazendo um contrato, então a gente vai falar não só de advogado, mas a gente vai falar de programador e, né, a necessidade efetiva de conhecimento técnico. Eu coloquei elas aqui do lado para a gente lembrar delas e coloquei também para vocês verem algumas discussões sobre. Eu vou mudar vocês de lugar aqui para enxergar, olha só. Né? Então, é legal mesmo essa coisa da gente precisar do advogado e precisar de um programador para fazer esse contrato, para criar esse contrato, para criar esse NFT, para criar esse projeto gigantesco de NFT do Hermeto Pascoal. Será que é muita coisa, né? E se tiver uma falha no código, né? Será que isso pode acontecer? Como é que a gente vai lidar com uma pequena falha no código, sendo que ele é imutável? Onde a gente vai chegar nisso? Então, e tem mais, a gente sabe que a gente não pode impedir o acesso à justiça.
Então, como é que a gente cria alguma coisa que é imutável, mas que a gente precisa ter acesso à justiça e que a gente precisa poder discutir, que a gente pode discutir, porque sempre a gente vai poder discutir, porque esse direito é inerente, pelo menos na justiça brasileira, e é assim em grande parte dos ordenamentos jurídicos do mundo. Então, é interessante mesmo que a gente queira esse tipo de imutabilidade nesse contrato, e é um acordo de vontades, né? Contrato é, por essência, um acordo de vontades. Essas vontades todas são facilmente expressas numa programação? Será que a gente consegue expressar a vontade das partes de maneira coerente, coesa, numa programação? Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar. A gente tem uma emissão válida, tem uma vírgula a mais aqui, do consentimento. Será que a gente sabe o que a gente está fazendo? E será que aquilo que eles estão fazendo que aquilo que a gente consentiu que fosse feito está gravado ali no NFT? Será que a pessoa que está comprando aquela obra que está leiloada sabe o que está gravado ali na programação daquele contrato? Né? Então, são contratos, eles estão padronizados, a gente consegue entender, né, ainda mais nos casos de contratos já padrão, a gente consegue entender quais são essas obrigações, isso está muito claro para a gente, isso está muito claro para quem compra, isso está claro para quem cria essa programação toda. A mesma coisa, os termos explícitos, é uma coisa interessante porque a gente interpreta os contratos, né? Não é à toa que tem uma disciplina de contratos, não é à toa que no entretenimento que a gente mais faz é contrato, o que a gente mais faz é esse ajuste de intenções, esse ajuste de conversa. Então, só que num contrato digital, num smart contract, a gente não tem margem para interpretar. Então, como é que a gente vai ficar com aqueles conceitos de manter algo em bom estado, com o conceito de agir de boa fé? Como é que a gente reflete esses conceitos que a gente usa no nosso dia a dia, na elaboração dos nossos contratos, num contrato inteligente que é pão, pão, queijo, queijo, né? Que se X, então a consequência é Y, necessariamente. Né? E a gente vai ter sempre que colocar inputs, né? Ele é autoexecutável? Ok, mas se eu tenho, por exemplo, um contrato, um smart contract da entrega de roteiro. Então, é muito simples. Eu subi um PDF lá naquele smart contract, na blockchain lá, subi um PDF e subi o PDF, o roteiro está entregue, o prazo está cumprido. Será mesmo? Será que esse PDF está completo? Será que esse PDF tem realmente um roteiro? Será que o contrato vai conseguir identificar que dentro daquele PDF tem um roteiro ok? Porque não, mas a gente pode dizer que o contrato pode analisar o PDF e ver que tem tantas palavras, então é um contrato, é o roteiro mesmo daquele audiovisual. E, cara, se eu colocar aquela coisa que os publicitários, nimbus, colocam lá eles têm aquela coisa, como é que é? Enfim, aquele textinho deles lá que é todo esquisito, mas que tem algum significado, que eu já pesquisei, a gente não sabe. Né? Será que vai ser possível colocar isso num smart contract? Né? Será que vale a pena colocar isso num smart contract? E a velocidade da execução? Então, que bom, a gente é quase que instantâneo, se X, então Y, mas e a negociação? Né? E no caso de liminar, se X, então Y, punta, mas não tem mais liminares, não tem mais tutela de urgência, né? Que agora não é mais liminar, é tutela de urgência. Eu fiz rápido aqui, não fiz corretamente na acepção hoje da nossa... Pensei com a cabeça de 15 anos atrás. Mas em caso de liminar, como é que a gente resolve isso? O contrato é imutável, o contrato é autoexecutável, o contrato é completamente veloz. Como é que a gente resolve esse smart contract se o juiz disser não, tem liminar aqui, não está valendo não? Né? Como é que os mecanismos tradicionais de tutela, eles conseguem resolver esse problema? Como é que a gente consegue impedir essa execução automática? A gente precisa impedir essa execução automática? Só vou trazer questionamentos para vocês, né? Pensa num contrato de aluguel, gente. Contrato de aluguel, os índices de aluguel foram lá para aquele lugar, né? Que a gente conhece, altos, elevadíssimos no Brasil aí com a pandemia. E muita gente não conseguia pagar.
Se a gente tivesse um smart contract gravado, se fosse um contrato de aluguel, a gente conseguiria negociar a cobrança, a gente conseguiria negociar esses índices. Não seria um problema se o seu contrato de aluguel sofresse um reajuste automático, porque está lá gravado, né? O IPCA foi publicado, então o reajuste acontece automaticamente amanhã. E a pessoa não consegue pagar, e a pessoa queria renegociar, e o proprietário também aceitaria essa renegociação, porque se não for com esse, não, é melhor manter esse daqui, que ele estava pagando direitinho, só não tem dinheiro para pagar o dobro, porque o IPCA está alto, não pode mudar o índice. Como é que faz isso, né? Será que a gente vai conseguir encontrar soluções para isso? Um contrato de propriedade intelectual, né? Então, toda vez que souber que houve um uso, uma contrafação, um uso desautorizado, ele automaticamente já gera uma notificação para quem usou. Será que pode mesmo? Às vezes a gente tem, não sei, cria aí uma obra musical, deixa que ela faça um contrato de sincronização via digital, via smart contract, e cobra um tanto por isso. E aí, de repente, esse audiovisual vai passar num projeto social X. E eu não quero cobrar esse projeto social, não quero cobrar por execução. Quero que isso, né, não seja pago. Eu concordo com esse projeto social, eu super apoio esse projeto social. Como é que eu faço se ele vai gerar uma notificação automática? Como é que eu desprezo isso? Como é que eu desfaço isso que eu gravei nele? Sei lá, um contrato de leasing, essa é um exemplo absurdo, né? Suponhamos que no contrato, um smart contract de leasing de veículos, o sujeito deixe de pagar e automaticamente o carro pare de funcionar. Gente, será que isso é legal? Imagina, o cara deixou de pagar e o carro para de funcionar assim que ele deixou de pagar. Então, virou meia-noite ali, ele não pagou no dia 1º, dia 2 o carro para de funcionar. Pouco importa onde o carro está. A gente não sabe onde o carro vai estar. A gente não sabe se o carro está no meio da rua, se o carro está bloqueando outro carro, se o carro está... A gente não sabe se o cara vai precisar sair para comprar fralda, para levar a mãe no médico, e aí bloqueia o carro, não usa mais porque ele não pagou do dia para a noite. Será que isso, né, pode acontecer? Então, vale a pena a gente ter esses smart. Estou falando aqui só dos problemas dos smart contracts, né? Então, acho que eu trouxe algumas reflexões para a gente, né? Já parando um pouquinho de falar dos smart contracts. Acho que eu não tenho muitas respostas para vocês. Eu penso que hoje smart contracts são contratos, efetivamente. Eu acho que são acordos de vontade. A gente tem que se preocupar com esses acordos de vontade. A gente tem que se preocupar se a gente está ou não está colocando efetivamente as nossas vontades ali, mas elas têm que ser só algumas vontades. Não dá para a gente fazer todos, ainda não dá, eu ainda não vejo como fazer todos os contratos ou todas as formas de contratos ou cravar em NFT todas as intenções que a gente quer ter com aquele NFT num smart contract. Tanto isso é verdade que a gente não tem só os smart contracts, né? A gente tem lá todas as formas os termos de uso dos smart contracts, está tudo bonitinho por escrito em linguagem que a gente entende, não em linguagem de programação, não é verdade? Então, a gente tem que ler o termo de uso, a gente tem que ler o que está comprando naquele leilão, a gente tem que entender se a gente está adquirindo um direito, que direito a gente está adquirindo, no caso lá do Hermeto, eu vou poder tocar, não vou poder tocar, eu posso divulgar, eu posso vender. Para vocês terem uma imagem, uma ideia, eu copiei a imagem paradinha, porque se você entrar naquelas partituras, elas ficam se movimentando, que é para você não poder executar sem aquela partitura. Então, você não consegue ler a partitura inteira. Você só lê um pedaço, ele joga as imagens, fica piscando, você só lê um pedaço delas para você não conseguir executar a partitura inteira. Então, você tem que saber qual que é o direito que você está. E isso só em linguagem de humano, só lendo os termos de uso, só lendo tudo aquilo que você quer fazer. Então, é complexo aí essa questão toda. Então, trouxe, por fim, essas reflexões gerais sobre NFT, não só sobre o smart contracts, se são apenas um novo suporte, acho que por essa a gente passou, se elas são obras imaginárias ou não. Eu acho que essa discussão ela existiu no início, mas está bastante superada, não tem nada de imaginário, acho que são bastante reais, palpáveis, inclusive as cifras mostram isso, não dá para dizer que esses bilhões aí todos são imaginários. Acho que a gente tem que se perguntar se há necessidade de alteração ou regulação dessa nova forma, né?
muita coisa está regulada, eu acho que, por exemplo, a nossa lei de direitos autorais, que é aquela na qual eu mais transito, eu entendo que hoje a gente consegue, muita coisa a gente já consegue abarcar com a lei de direito autoral em relação aos NFTs. Mas talvez a gente possa atualizar, talvez a gente possa melhorar, né? Penso que tem ali campo para melhoria. Há uma questão, eu acabei não falando, né? Acho que eu tirei esse slide, se é legal, ético, se é moral a destruição de obras para a formatação de NFT, isso aconteceu mais de uma vez até. Então, acho que também é uma reflexão que a gente tem, se o direito moral de autor permite que a gente destrua uma obra para poder gravar ela em NFT. E se uma violação for descoberta após haver leilão, como é que a gente faz? Como é que volta atrás? Volta, não volta? E a obra desse artista que me procurou, nem vou falar que ele é cliente, porque eu falei, filho, assim, eu adoraria correr atrás disso para você, mas você não, a gente vai perder um tempão, eu vou ficar louca correndo atrás de você, dessas coisas para você, e eu sei que ele não pode bancar, né? Esse artista especificamente não conseguiria bancar esses honorários para a gente ficar atrás e resolver essa situação que talvez nem fosse resolvível, desculpa a expressão, né? E é justamente essa questão, né, de jurisdição. O que a gente faz, onde a gente reclama, para quem a gente reclama, como é que tira isso da blockchain, né? Smart, e a última questão que são contratos, né, na acepção jurídica desse conceito, né, se eles são, em que medida eles são, como é que a gente pode, eles são válidos, e até que ponto eles são válidos, né, se a gente, enfim, toda essa discussão que eu trouxe para vocês, como interpretar, como trazer conceitos que não são tão objetivos e que existem e que a gente não pode fugir deles para os smart contracts. A gente tem ou não tem que trazer esses conceitos? O que fazer com isso? É mais ou menos isso, os cuidados que vocês já devem ter ouvido também falar, né? São sempre seguros, o que vai acontecer, são aplicação, são ganhos financeiros, a gente vai ter ou não vai ter intervenção estatal, né? Se a gente for considerar, vai regulamentar isso como investimento, não vai regulamentar, a forma de contrato que tem que ser, né? O contrato tem que ser muito bem formatado, como a gente viu lá em cima, é isso. Acho que é por aí. Eu tenho ainda, Thaís, aí vocês que sabem, a gente pode abrir para conversar ou falar toda aquela questão lá do fonograma, do Dinho, como é que é esse negócio de 8,34% da obra, enfim. Daí eu não sei se vocês querem ir até lá, acho que já são 7, são quase 7h30. Olha lá, a Ari E aí, Matéia está falando, quero saber mais sobre esse caso do Dinho. Eu também. Aliás, foi uma pergunta que eu fiz em alguma aula e a Thaís falou: espera que com certeza a Paula vai saber falar do caso. então E eu vou aí a tomar minha uma dúvida é água. como que executa isso, né? Você compra lá os direitos e aí, como que você faz essa verificação? Como que você executa depois? Você comprou o NFT. E aí, quais são os próximos passos? Então vamos lá. Então vamos falar de Pelados em Santos. Né? Terra da Thaís, Pelados lá, Thaís, tem que saber como é que rola essa coisa aí do Pelados. Mas é isso, assim, ó, o que foi vendido, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa dos termos de uso. Você vê, ó, olha que interessante, nos termos de uso da Fonograme, que eu não atualizei, pode ser que eles tenham atualizado, eles já falam que é um crossover, tá? Ele cruza o mundo digital e o mundo real, né, no NFT. Então, o que a gente já discute, porra, mas é só NFT, é digital ou não? Enfim. E ele fala assim, ó, a titularidade do direito do NFT é diferente da titularidade do direito autorais. Vocês já devem ter discutido isso na aula de direito autoral. Então, tendo isso em mente, a gente vai para pensar nos direitos conexos do DIN, né? O que foi vendido? Né? Opa, deixa eu tirar vocês um pouquinho aqui da minha frente, só para eu lembrar. O que foi vendido? Né? Foi vendido os recebíveis, ou seja, os créditos que equivalem a 8,34% do fonograma, não é da obra, a gente vou mostrar para vocês aqui, do direito de intérprete do Dinho. Só isso, é bem pouquinho, tá? Em relação ao todo que é o fonograma. A Abramos, que é uma das associações de música, é quem ia fazer essa ponte. Por quê? Porque é a Abramos que
repassa esses direitos de execução pública, a gente só está falando de execução pública, se ele for tocar, se ele for inserido num audiovisual, o cara do audiovisual, a produtora do audiovisual tem que pagar pela sincronização. Isso ela paga para a editora, isso ela paga para a gravadora. Isso não é execução pública. Execução pública é quando esse audiovisual todinho é exibido para todo mundo no cinema, tá? Então, e é uma segunda remuneração. É diferente da sincronização, por exemplo. É diferente da gravação. Eu, Paula, sou música, quero gravar a obra dos Mamonas Assassinas. Então, eu pago para eles o direito de gravação. Então, aí eu posso gravar. E não é execução pública. Mas quando a minha música, meu fonograma tocar nas rádios, aí é execução pública. Aí eu recebo e eles recebem também, tá? Então, vamos lembrar disso. E nisso aqui a gente está falando só do direito de intérprete do Dinho, que equivale a 8,34, porque é o direito, é 16,4, a gente vai ter 43,6 dividido por 5. Acho que é isso. Tá? E é isso que a Abramos vai repassar para a fonograma e que vai repassar para o titular. Entendeu? É assim que isso vai acontecer. A Abramos é uma associação, ela está dentro da gestão coletiva, ela é alguém que dentre as outras 6, são 7 associações que gerenciam a gestão coletiva, ela recebe tudo que tem e repassa para os artistas. Então, ela, em vez de repassar para o Dinho, ou para os herdeiros do Dinho, ela vai repassar para a fonograma. Tá? E essa compra ela não altera o ISRC, que é o código, que é o Standard Recording Code, International Standard Recording Code da música. Tá? Por quê? Porque não altera a titularidade. Esse código é o código da titularidade. Então, ela não pode alterar de jeito nenhum, mesmo que você seja atualmente titular dessa parte do direito, você não é o titular originário. Então, isso não pode, essa alteração não pode haver. Tá? Vamos lembrar, então, aqui né, isso que eu falei para vocês, tem os titulares de direitos musicais têm direitos autorais e têm direitos conexos. Quem tem os direitos autorais? O autor, que é o compositor da música, e o editor, que é o titular derivado. A lei fala, ele também, junto com o autor, tem o editor. Tá? E a mesma coisa do outro lado, quando você grava aquela música, quando você fixa, quando você cria o corpo, vamos dizer, impõe os corpos mecânicos daquela obra musical, você tem aí o fonograma. Quem são os titulares do fonograma? O produtor, os músicos executantes e os intérpretes. Isso está definido em lei e é assim no mundo todo, não tem diferença. E por isso que a gente faz essa divisão. O direito autoral na música ele é dividido em autoral e conexo. O autoral está relacionado à obra, o conexo está relacionado ao fonograma. O autoral tem o código de obra, o work code, e o conexo tem o código de gravação, recording code. Né? Quem ganha autoral, o autor-editor, quem ganha o conexo, o intérprete, o músico executante e o produtor. Então, e aí a mesma coisa, né? A gente tem lá em cima o contrato de edição, que geralmente acontece edição de direitos patrimoniais, a editora é quem promove e gerencia, então quando você pede autorização, você pede para a editora, e quando você pede autorização para uma gravação específica, você pede para a gravadora ou para o produtor fonográfico, e eles distribuem os outros direitos que não são os direitos de execução pública. Os direitos de execução pública, eles são distribuídos diretamente para os titulares, não via gravadora e nem via editora. Né? Olha lá, tá vendo isso aqui? Ó, mostra, né? Os titulares, eles vão até a Abramos, que é a associação, que vai até o ECAD, e a volta também. Isso é a documentação, né? A documentação acontece. Eu sou titular, eu sou autora de uma música, eu digo, e sou associada da Abramos ou de qualquer outra associação, e digo, olha, eu sou compositora dessa obra. Aviso o ECAD, aí o ECAD vai ficar sabendo. Então, todo mundo que gravar, que executar essa minha obra, eu vou ganhar diretamente, não via editora, tá? Isso é execução pública. E tem a divisão, que é uma divisão legal, né? Então, 82% do que é arrecadado pelo ECAD é distribuído diretamente aos titulares. Uma parte fica com o ECAD, uma parte fica com as associações, para eles poderem dividir, sustentarem todo esse serviço, né? E
Desses 82%, um terço fica para o fonograma, lembra que é a gravação, e 2/3 vai para o direito autoral, vai para a obra, para quem compôs a obra e para a editora. Daí a gente vai dividir de novo. Desse 1/3, 2/3, cadê? Não chegou? Opa, não mudou, né? Agora vai mudar. Pronto. Desses direitos, desse 1/3, a gente vai abrir aqui, 41,7% vai para os intérpretes daquele fonograma, 41,7% vai para os músicos executantes e os produtores fonográficos ficam com 16,6%. O Dinho, ele foi intérprete dessa música, junto com os 5 outros integrantes dos Mamonas Assassinas. E então ele dividiu. Por que é 8,73 lá? Gente, eu não lembro os números, sou advogada. Por que é 8,9%? Porque ele dividiu esses 41% em 5. Tá certo essa conta? 40 é 8, né? 8, alguma coisa, é isso. Em 5 intérpretes. E é só isso que a pessoa está recebendo quando ela comprou os direitos, a titularidade do NFT daquela obra, ela está só recebendo uma partezinha aqui desses direitos do fonograma. Esses 8% aí, quase 9%, divididos entre os 5 integrantes, porque eles eram intérpretes. O Dinho, acho que não era, nem sei se o Dinho tocava alguma coisa na obra, nessa música Pelados em Santos, mas ele também não estava, nesse caso, não está vendendo a parte dele como música executante, está só vendendo a parte dele como intérprete. E aí o que acontece? Sempre que essa música for executada publicamente, então quando ela tocar em rádios, se ela tocar numa balada, se ela tocar num show, se ela, enfim, no Spotify, se ela tocar no streaming, porque o streaming tem a porcentagem que é direito de reprodução e a porcentagem que é execução pública. Então, se ela tocar no streaming, se ela tocar no YouTube, se ela tocar numa festa de casamento, né, o ECAD arrecada esses valores e distribui para a Abramos, que repassa para os titulares. Nesse caso, ela vai repassar para todos os envolvidos no fonograma da música Pelados em Santos e para a Fonograme. Por quê? Ela não vai repassar aquele direito para os herdeiros do Dinho, ela vai passar para a Fonograme, que vai passar para aquele cara que comprou o NFT. Eu acredito que é possível fazer isso de uma maneira um pouco mais automatizada. Eu acho que a gente vai chegar num momento desse. Foi exatamente isso que o André Abujanra fez, só que ele fez uma escala muito maior. O Dinho aqui vendeu 8%, 9% da obra dele. O André Abujanra financiou integralmente um projeto dele nisso. Então, ele fez um LP, na verdade, não sei se foi um LP, mas ele fez toda uma série de composições musicais, e ele vendeu, inclusive, os direitos autorais, que são aqueles que valem mais, aqueles 2/3 lá em cima, lembra? Vou voltar aqui, ó, os 2/3. E a pessoa, então, poderia comprar. O que acontece? Isso é uma aposta, né? Você pode apostar que essa música vai bombar. Você vai, porque o cara, não lembra aqui quanto ele pagou, você lembra, Thaís, quanto foi que o cara pagou pela obra do Dinho? Não lembro. Eu acho que não foi lembro. de 2.000, 3.000, era alguma coisa assim, não era um valor muito... Não era alto. Não era. Pode ser, é uma aposta. Ele pode achar, puxa, olha, pode de repente entra numa novela a música Pelados em Santos, o cara vai receber uma bolada, mesmo sendo 8%. Eu não sei se dá uma bolada boa, né? E vai ter o filme, né, Paula? Ah, vai ter o filme? Então, aí, Vai ter o pronto. filme. Se vai ter o filme, olha que legal. O cara, ele fez uma boa aposta. Provavelmente ele vai receber mais do que os R$ 2.000 que ele pagou. Um dos NFTs da Phonogram era você adquirir um NFT e ganhava participação no filme deles. Ah, não lembrava disso. Você participava como ator, alguma coisa assim, nesse sentido. Aí Olha o que eles chamam, né, do crossover. Os assets, como falam também. Enfim, então provavelmente ele vai receber uma grana boa, talvez ele cubra, talvez seja um bom investimento. Está vendo o chat? Não estou vendo. A Arimatea falou, no futuro vai que fazem uma série, sei lá, tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente, é bem isso. Então é uma aposta, né? E às vezes se você como fã, sei lá, eu amei, eu não consegui comprar aqui porque acabei desistindo de comprar por
por não querer me dedicar ao tempo que eu tinha para preencher tudo e ver como comprar. Mas eu sou mega fã do Hermeto Pascoal, vocês devem ter percebido, né? Eu queria muito ter uma daquelas obras. Não sei se eu vou conseguir tocar, não sei nem se eu vou conseguir entender a partitura dele, mas eu queria ter comigo, porque é um puta cara gênio para mim, entendeu? Então eu quero. E dane-se se não vai valorizar, e dane-se se eu não vou revender, eu acho lindo, eu gosto, eu quero. E essa é a intenção, é isso que é o NFT, eu acho, né? Eu acho que é muito. A gente envolve essa coisa do fã, né? A gente envolve muito a escassez mesmo de um bem e o que é o prazer de ter algo que é colecionável, que é único, que representa isso, quem você é, o que você gosta, o que você quer, enfim, é a arte, é a forma de criar escassez para uma arte que pode ser abundante, como disse lá o cara da Epilepsy, que eu acho que é isso, é um dos caras que mais entendem de NFT nesse mundo. Acho que é por aí. Nossa, foi rápido, né? Eu corri bastante. Deu para falar tudo. Eu tá vendo? Eu assustei, 75 slides. Meu Deus, não vai dar tempo. Deu tempo. Deu Ó, tempo. primeira vez que a gente termina às 7h30. Olha, Ó, tem comentários do Vitor aqui no chat. Não sei se você já está com acesso. Quer falar um pouquinho, Vitor, sobre o que você colocou aqui no chat? vamos ver. Então eu posso, mas eu estou com uma luz muito ruim aqui onde eu estou, então não consigo botar no vídeo. Não tem problema. Mas eu posso comentar, sim. Deixa eu até sair de perto aqui, que está cachorro na rua. Então, na verdade, eu queria só comentar para a Paula, primeiro parabenizar a Paula, porque eu achei muito boa a sua exposição, tudo, como você vai fazendo a conexão com as imagens, eu acho que facilita para esse tipo de atividade, sabe, Paula? Eu acho Legal. que algumas circunstâncias a gente precisa mais da velha técnica do cuspe e giz, assim, mas aqui eu acho que funciona muito ver, né? Fica mais palpável, então acho que parabéns, você escolheu muito bem, inclusive a forma com que você dividiu o direito autoral, né? Os direitos autorais, acho que ficou claro também para a turma, ficou muito bom, parabéns. Legal, obrigada. Eu só estava fazendo um comentário que a gente vai, inclusive, ter aula aqui, salvo engano, com Arthur Farache, que é presidente da Hearst, né? E esse sistema de antecipação de recebíveis, eu tenho a impressão que a própria Hypnosis, que é a maior empresa que se tem ideia hoje, né, do Mercuriadis, vem também negociando o NFT, está entrando também na questão musical, além da execução pública musical. Mas eu não tenho certeza exatamente como eles estão fazendo isso, né? Uhum. E se estão, né? Porque eu acho que a gente está num momento exatamente de assentar as coisas, né? Você imaginar que um fundo vai trabalhar com antecipação de recebíveis, de NFT em artes plásticas, né? Como é o caso da Hearst, e de música, aí eu me espantei, porque esses dias eles lançaram um fundo de participação nos dois. Claro, possivelmente, eu vou fazer essa pergunta para ele, mas deve ter sido uma sobrinha, entendeu? Foi uma coisinha que sobrou ali, uma captação em um e no outro, ele vai fazer um fundo com os dois, mas que é muito interessante para nós aqui, a gente imaginar que pode ter uma participação numa antecipação de recebível, você pode ter parte de um catálogo, e você pode, eventualmente, ter direitos mistos, né? Quer dizer, parte de um NFT de artes plásticas, junto com uma execução pública musical que venha por streaming ou a tradicional, né? Então, isso é um universo muito interessante. E o que eu acho, assim, só para comentar, o que eu queria saber o que você acha disso, mas o que eu acho que é o mais interessante disso é que, pela primeira vez, alguém de fora, uma estrutura de fora da indústria do entretenimento, vem com dinheiro para dentro da indústria do entretenimento, oferecendo também para os criadores. Porque antes a discussão era dentro da indústria do entretenimento, né? Então, assim, a editora musical fazia um adiantamento, né, para um compositor. Isso. Então, era alguém que estava dentro do sistema que falava, ó, te dou um dinheiro aqui, você fica me devendo tanto aqui, vamos seguindo a vida.
Quando vem agentes de fora e falam, esse dinheiro aqui não tem nada a ver com entretenimento, é do público em geral. Ele pode fazer uma antecipação de recebível com, sei lá, com o direito Com os autoral, fãs, com a editora, com a gravadora, com todo mundo. Mas pode chegar para o compositor e dizer, querido, me dá uma parte aqui e põe o dinheiro aí no teu disco, né? Tipo, o Paulo Ricardo fez, enfim, a turma está fazendo, né? A Então, turma toda está fazendo. Paulo Ricardo, Jorge eu tenho essa Benjor. impressão, assim, eu queria saber se você acha que se você está de acordo ou não, então, mas acho que pode haver esse movimento que, no fundo, valoriza um processo também criativo. Né? Eu acho que sim. Eu acho interessante isso que você trouxe, Vitor, de sair da execução pública, porque eu sempre vi essa possibilidade, eu sempre enxerguei essa possibilidade. Obviamente, a gente consegue, já que é para distribuir direito e distribuir rendimento, a gente consegue sair tranquilamente da execução pública. Não precisa ser só via execução pública. Mas a gente sabe que isso, pelo menos no Brasil e em grande parte dos países, talvez não nos Estados Unidos, porque a gente tem a execução pública lá é um pouco mais diferente, mas aqui no Brasil, em muitos países da Europa, no Japão, a gente sabe que a execução pública tem uma coisa um pouco mais centralizada e é mais fácil a gente gravar NFT e receber da execução pública do que da reprodução, daquilo que não é execução pública, todo o resto que não é execução pública. Então, por quê? Porque aí não é tão centralizado, porque envolve editoras, porque envolve outros compositores, porque envolve produtor, fonograma, gravadora, enfim, tem muitos partícipes, então a gente tem uma dificuldade. Mas é possível, tanto é que você está trazendo a notícia que isso já está começando a rolar. Né? Enquanto no Brasil estava o André Bojanel, quando fez um projeto maior, mas fez só para execução pública. Ainda os direitos de reprodução, quem tinha que autorizar é ele, quem mantém quem recebe da editora é ele. E eu acho muito legal que que esses modelos se expandam também para outras formas de execução, que não só a execução pública, e em outras formas de arte também. E que esse que aqui a Fonograma chamou de crossover, que aconteça mais e mais, como é a do Hermeto, como provavelmente eles vão fazer em outras partes, em outras áreas artísticas. E isso, eu acho, isso para mim é uma democratização, sim. Eu enxergo o NFT, eu enxergo a blockchain com bons olhos, embora eu tenha meu cunhado, que é um cara super estudioso, aí ele fala que tudo que a blockchain faz já era feito. Então, essa segurança que a gente tem, porque é na blockchain, toda essa segurança já existia. Os bancos brasileiros são as maiores provas disso, né? Nossas instituições financeiras já tinham muita segurança, muito antes da blockchain se tornar o que é hoje. Mas eu acho que isso é a democratização. A gente não tem aqui no Brasil, volto a dizer, acesso para todo mundo. Mas todo mundo que tem acesso vai conseguir fazer alguma coisa, algum projetinho, inventar, brincar. E isso eu fico muito feliz com isso. Então, e acho também que isso vai trazer aqueles partícipes que você falou. A gente não está falando só da indústria do entretenimento, colocando dinheiro na indústria do entretenimento. A gente está vendo acontecer, não só com a NFT, mas com todos aqueles outros financiamentos, com toda aquela venda de catálogos incríveis, instituições financeiras sendo criadas com isso, instituições de curadoria sendo criadas com isso. Daqui a pouco, naquele lá entretenimento, eu vou ter que colocar banco também, né? Naquele mapa lá do entretenimento que não acaba nunca. Vai incluir, isso vai acontecer mesmo. É uma indústria muito rica, né? E é uma indústria perene, que nem alimento, não vai acabar. Arimateia, quer falar? É uma pergunta relacionada a um slide que você apresentou, Paula, sobre o pessoal que trabalha com quadrinhos estavam querendo, né, ver com a DC e com a Marvel a questão do uso da imagem de super-heróis. Nesse contexto, não está quase assim que óbvio que o direito autoral pertence à Marvel, no caso de super-heróis dela e da DC de super-heróis dela, porque esses artistas fazendo isso, eles acabam rompendo e desrespeitando direitos autorais, porque, pelo que eu entendo, os direitos patrimoniais de exploração dessas obras são dessas grandes empresas. Então, qual é a orientação jurídica que esses caras estão tendo, esses quadrinistas, não sei nem como é que chama, acho que é desenhistas, estão tendo com relação a isso? Eu acho que eles não tiveram orientação, eu acho que eles quiseram causar. Eles não são bobos, eles quiseram. O que eu enxergo, né? Eu desenhei
a autoria é minha. Ok. No entanto, certamente existe um contrato dele com a Marvel e certamente existe uma idealização. Ele pode ter colocado uma criação dele ali. Ele pode ter feito alguma modificação. Deve existir direito autoral, deve ter criado alguma coisa, porque se não tiver criatividade também a gente pode discutir a existência ou não do direito autoral. No entanto, a gente sabe que quem idealizou o Homem-Aranha foi lá, eu não lembro quem é o autor do Homem-Aranha, gente, mas enfim, foi o cara, foi ele, foi ele. Então, não tem muito. E é sob demanda, né, Paula, Não, nesses casos. Não tenho dúvida de que ele quis causar. Ele sabia de tudo isso e ele fez de propósito e ele causou. E talvez ele tenha recebido, tenha lucrado de alguma maneira com essa polêmica que ele criou. Eu acredito que ninguém é bobo, né? Ele não é. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Olha que as próximas aulas a gente vai entrar em umas partes mais chatinhas envolvendo NFT. Aula de amanhã com a desembargadora Flávia, então a gente vai entrar toda nas questões judiciárias aí que envolvem blockchain, criptoativos e NFTs no geral. Depois a gente tem aula de tributário, então assim, aproveitem as aulas mais legais, mais empolgantes, que a gente vai entrar numa aula agora mais jurídica. É verdade, vai vir uma parte chata. O Vitor está falando, qual tributário para eu faltar? De tributário, acho que é na próxima segunda. Não, mas não é bom faltem. também, porque eu participei, dei aula e assisti o primeiro curso, e de fato, a gente não, eu lido com entretenimento e sei o mínimo necessário para poder falar com os meus clientes e dizer, não, esse meu tributário, isso aqui não vai dar certo, isso aqui você tem que exportar daquela maneira. Não, e a aula do Maurício é muito gostosa, né? Não mas ele é bom e é importante a gente entender um pouquinho como é que isso pode acontecer. Eu não expliquei, mas o NFT tem todas essas vertentes. Se a gente não entender de todas elas, se a gente não entender de regulação, se a gente não entender de tributário, se a gente não entender de governança, a gente vai estar entendendo um pouquinho menos da nossa área do NFT. A gente não vai ter conseguir uma visão geral. E sim, para a gente, né, Thaís? A gente sabe que para atender um cliente que vem com um projeto de NFT para a gente, quero mintar tudo agora em NFT, tudo que eu criei, ou tudo que eu posso criar, ou tudo que aconteceu comigo no passado, eu quero mintar em NFT, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer o mínimo de todos esses aspectos. A gente já teve isso, né, muita Paula? coisa. Já passou por isso. Na prática. Na prática. E ainda tem questões ambientais que os clientes também perguntam, a gente aborda aqui um pouco, mas vocês precisam saber dessas questões ambientais aí também, que é importante, que a maioria é com energia renovável, mas enfim. Gente, vários elogios para você aqui, Paula. Muito obrigada. A Paula arrasa mesmo. Feliz. Ai, que bom. Fico feliz que vocês gostaram. Realmente é uma aula que às vezes pode não agradar quem é mais do GIS, né? Como disse o Vitor, mas é uma aula mesmo para abrir a cabeça. A intenção é essa, porque a gente tem mais dúvidas, a gente tem mais questionamentos ainda do que respostas. A gente não tem doutrina a respeito, é bem difícil de encontrar, embora eu tenha achado aqui alguns artigos agora sobre os smart contracts, eles são raros. E a gente muda de opinião. E a gente muda de opinião. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então tá, não quer. Paula, muito obrigada. Super feliz de ter você com a gente de novo. A Paula está desde a primeira edição do curso com a gente, então eu sou muito grata a ela. Obrigada não só pelo curso, por tudo, pela parceria fora do curso também, por toda a ajuda. Eu também tenho um monte de coisa para agradecer, Thaís. Aí eu vou começar a rasgação cedo. Todas as parcerias, né? As ajudas. Eu e a Paula, nós trabalhamos muito juntas em alguns projetos aí. Então, Paula, muito obrigada. A aula foi sensacional. Todo mundo adorou. Basta você olhar aqui no chat. Então, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado da aula, por terem contribuído. Amanhã, a aula com a desembargadora Flávia. Então, já pensem aí nas perguntas que vocês querem fazer. Perguntem muito. A Flávia é uma querida também. Vocês vão adorar a aula dela. Eu estou brincando aqui que as próximas aulas são temas mais puxados, assim, mas
Vocês vão ver que todos os professores trazem esse assunto de uma maneira super leve. Vocês vão adorar, tanto a aula da Flávia, do Maurício, vocês vão ver, vocês vão curtir muito. Então, até amanhã, às 18 horas, tá bom? Obrigada, Tem até um gente. bebezinho aqui com a gente, ó, que lindo. Quanto tempo Obrigada, ele tem, gente. André? Oh, meu Deus. O André não consegue tirar o Não mute consegue dele lá. desmutar, Tati. É, Tudo bem, a próxima aula não, você tudo conta bem. pra gente. Ele é muito Agora que eu vi, pequenininho, ó. desculpa. Ele já vai fazer 3 meses essa semana. Eu ia falar, Ai, ele que ainda nem tá bonitinho. 100% durinho, ele ainda tem naquela fase. Não, ainda não. Então, parabéns, Gostoso. André, por estar no Obrigado, curso viu? e Obrigado. cuidando do baby aí. É isso aí. Um desafio, ó, a Arimateia também, olha, ó. Também. Tragam É as mesmo. crianças para assistirem, os animaizinhos para assistirem, a gente adora. É verdade. Obrigado, viu? Obrigada, Imagina. gente. Obrigado, professora. Obrigado, Beijo, Paulo. bom final de curso para vocês. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Paula. Até, boa Tchau, noite. tchau.